Essa é a nossa última teleaula da série sobre processo legislativo. Essa turma que topou vir aqui com a gente já aprendeu bastante sobre como as leis são feitas. Mas será que agora que vocês já conhecem melhor o processo, dá para perceber também para que elas servem? Ficou claro o conceito da palavra legislação, né? Que é um conjunto de leis que rege um país. E aqui na Assembleia deu para perceber muito bem isso. Ficou entendido que elas servem para manter a ordem nas demandas da população, manter a ordem na nação em geral, e direitos, deveres, de quem são. Para mim, as leis servem então para atender alguns desejos e alguns anseios da população. E o mais interessante vindo aqui é perceber o quanto que o cidadão tem a sua voz atendida dentro da Assembleia. Acho que o principal, o que eu vou levar de maior aqui da visita foi isso. É isso mesmo. Se as leis são feitas por quem representa os interesses do povo, a conclusão a que chegamos é que, de um modo ou de outro, elas expressam a vontade do próprio povo. Mas será que é isso que sempre acontece? Pode ser que aquela lei não seja mais adequada para um cidadão individualmente, mas o conjunto dos parlamentares que representa toda a sociedade tendo aprovado a lei pressupõe que seja benéfica para a sociedade. Está no ar o TV Escola. Olá, essa é a nossa última teleaula da série sobre processo legislativo. E é importante lembrar que uma lei resulta da vontade de dois poderes, cujos representantes foram eleitos pelo povo, o legislativo e o executivo. Isto porque, aprovado um projeto de lei no legislativo, a proposição é remetida para o chefe do poder executivo, que poderá aprová-la ou vetá-la em até 15 dias úteis. O poder legislativo, ele tem essa prerrogativa de decidir sobre as matérias de lei. Então, realmente, eles são soberanos nisso, né? Essa competência é do poder legislativo e deve ser respeitada. O que não pode ser admitido é que qualquer tipo de fraude no procedimento, na elaboração da lei. Mas se uma lei foi aprovada regularmente, ainda que a população esteja insatisfeita, provavelmente é uma parcela da população que vai estar insatisfeita. Porque, com certeza, alguém vai estar satisfeito. Aquele projeto não saiu de lá à toa. Hoje, viemos ao Vale do Mucuri visitar a cidade de Teófilo Otoni para completar as 10 regiões do estado. Aqui, como em outros municípios, a população não consegue acompanhar ainda os trabalhos do vereador pela internet. Mas como então eles ficam sabendo quando uma lei nova é aprovada? Eu não sei não. Através da televisão. Eu nunca acompanhei não. E também não ouço falar. Eu não sei. Através de jornais, né, na TV Imigrante. Através da internet, de meios de comunicações, rádios. Quanto a lei aceita pela população, quando não é, nem fica sabendo. Deve passar na internet ou então na televisão, ver qual a lei foi aprovada, para que a sociedade, né, participe mais desses projetos. Muitas vezes a sociedade fala do vereador, mas também não sabe o certo, o que o vereador está fazendo. Disponibilizar as informações sobre o Poder Legislativo e divulgar adequadamente as novas leis é uma obrigação, como já vimos em outra teleaula. E os estados e os municípios devem respeitar isto e devem também reproduzir em suas constituições e leis orgânicas as regras previstas na Constituição da República em todas as fases do processo legislativo. Mas vamos retomar o fluxograma da última teleaula e ver qual é o trâmite dessa última fase da produção de uma lei. Recebida a proposição aprovada pelo Legislativo, o chefe do Poder Executivo terá 15 dias úteis para examiná-la. Se concordar com todo o conteúdo da lei, ele poderá sancioná-la. Se não se manifestar nesses 15 dias, ocorre uma sanção tácita, ou seja, a sanção decorrente do silêncio da autoridade. Nesse caso, a lei deve ser promulgada, passando a ter validade a partir desta data. Se o governador discordar do conteúdo da proposição, ele deverá vetar o projeto. O presidente da República, os governadores e os prefeitos devem justificar o veto com razões políticas ou jurídicas. É possível que o veto seja parcial, ou seja, veta-se apenas um artigo, um inciso ou uma linha.
Em caso de veto parcial, a parte não vetada será sancionada, promulgada e publicada. Mas é preciso entender o que é cada uma dessas ações. Por exemplo, o chefe do Poder Executivo sanciona um projeto quando ele concorda com o seu conteúdo. Mas não basta concordar, é preciso transformar aquela proposição em lei por meio da sua promulgação. Mas a lei só começa a valer após a sua publicação no Diário Oficial, seja da União, dos estados ou dos municípios. E se houver o veto parcial a ser apreciado, a lei publicada já entra em vigor, antes mesmo dele ser analisado. Se o conteúdo for vetado pelo Executivo, ou seja, não tiver a sua concordância, seja parcial ou total, o veto retorna à Casa Legislativa para ser aceito ou não pelo plenário. Vamos ver como ele tramita nesta etapa na Casa Legislativa. O presidente da Casa Legislativa encaminha uma comissão especial para examinar as razões do veto, emitindo um parecer. Em seguida, o parecer e o veto são submetidos ao plenário. Se mais da metade dos parlamentares forem contrários na votação, que é secreta, ou seja, o parlamentar pode não explicitar qual foi o seu voto, o veto do Executivo é rejeitado. Ou seja, a rejeição ocorre mediante votação da maioria dos parlamentares, maioria absoluta, mediante votação secreta. Se o veto for mantido, encerra-se a tramitação. O veto deverá ser apreciado em 30 dias, sob pena de impedir que outras matérias sejam apreciadas pela Casa Legislativa. Se o veto for rejeitado, ele deverá ser encaminhado ao governador para promulgação, que deverá fazê-lo em 48 horas. Se não o fizer, o presidente da Casa Legislativa o faz. Agora é só você visitar a Câmara de sua cidade e participar mais. É papel do legislador incrementar essa relação de confiança com o seu eleitor. E isso acontece quando as cartas são colocadas em cima da mesa. O legislador ele não está recebendo um cheque em branco. Ele precisa de dar uma resposta aos seus eleitores. E essa resposta ela é mais ou menos bem dada, né, em função dessa relação de responsabilidade, ou seja, de uma legislação responsável que acontece num ambiente de transparência, de circulação de informações e que tem a ver com o nosso tempo. Nós não estamos falando de 200 anos atrás. Nós estamos falando de um tempo em que, com o celular aqui agora, eu posso retransmitir uma informação para várias pessoas. E essa prática é cada vez mais positiva. Quanto mais gente participa, acompanha, cobra e vai até a Casa Legislativa ajudar a fazer as leis. É essa participação no dia a dia do processo de elaboração das leis que tem feito muita gente redescobrir direitos e o seu papel como cidadão. Eu achei muito importante essa visita aqui à Assembleia, porque nós brasileiros temos a péssima mania de reclamar, né? De falar mal e falar mal do que a gente nem conhece, né? Então, como cidadã, eu acho que é importante a gente acompanhar o que está acontecendo no nosso estado e na nossa cidade. Valeu muito a pena. Tinha minhas dúvidas, como saber por que as leis demoram tanto, tinha curiosidade dos processos e ficava criticando, por que a lei demora tanto? E todo mundo critica mesmo sem saber porque o real porquê. Então é importante a gente entender o processo antes de... É importante para a gente passar a entender mesmo como que funciona aqui dentro. Conhecendo alguns dos processos durante esse tempo, percebo que muitas críticas que o cidadão às vezes traz, e eu também já fiz algum dia, muitas vezes são críticas sem embasamento. Então, conhecendo hoje alguns dos processos, torna-se ainda mais importante e com certeza vou traduzir essa informação para pessoas do meu convívio, para que venham também e participem de alguns processos. Agora é com você. Visite-nos, opine e ajude com sugestões para melhorar o seu dia a dia. Muito bem, mas ficou uma curiosidade. Depois de aprovada uma lei, seja federal, estadual ou municipal, será que o cidadão ainda pode tentar discutir e modificá-la? Isso pode ser feito? Como? E se pode ser feito, qual a segurança jurídica ao observar a lei?
A aprovação de uma nova lei não significa que houve um engessamento no tempo. As leis têm vivência, as leis continuam a existir, elas podem ser modificadas. O cidadão pode solicitar ao seu representante que apresente um projeto modificando a lei naquele ponto em que ele considera que ela é inconveniente. Mas ele pode individualmente também representar o judiciário contra aquilo que seja inconveniente para ele, que lhe cause dano ou que ele julgue ser inconstitucional. Nesse caso, o Brasil é um dos poucos países do mundo que permite que qualquer cidadão represente ao judiciário, apresente uma ação no judiciário para controlar a constitucionalidade das leis. A presença do cidadão, o acompanhamento do cidadão é fundamental para que ele possa sugerir, para que possa pressionar os seus representantes, para que estes sim, que têm competência legal para isso, apresentem propostas de modificação. Mas o cidadão, individualmente, ele tem que cumprir as normas que são colocadas. O ideal é que as pessoas estejam permanentemente questionando as leis. Quando alguém se sentir prejudicado, pode submeter essa demanda ao Poder Judiciário, né? Que essa é uma função do Poder Judiciário, que é a prestação jurisdicional. Ele vai atuar ali como um terceiro cuja vontade vai prevalecer sobre as vontades que vão submeter o conflito a ele. Ou existe outra forma também, que é via institucional. Como, por exemplo, o Ministério Público também, em determinadas situações, ele é responsável por zelar pela justiça. Agora, se uma lei for aprovada e sob o descontentamento da população, aí a população tem que pressionar os seus representantes, porque só eles podem aprovar uma lei contrária. E nós ficamos por aqui. Obrigado por ter nos acompanhado ao longo dessa série. E multiplique essa informação, fará bem à sua comunidade. Um abraço. Nesta última teleaula sobre o processo legislativo, você viu que um projeto de lei só vira lei quando é sancionado e publicado. E que há normas para a tramitação de vetos que devem ser respeitadas tanto pela Câmara Federal quanto pelas Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. E viu ainda que uma lei expressa a vontade do povo, na medida em que são os representantes eleitos que elaboram, analisam e aprovam todas as leis. Gostou? Então aprofunde os estudos sobre o assunto assistindo todas as teleaulas e respondendo as questões do curso de Processo Legislativo, como as leis são feitas, para obter sua certificação. Consulte também outros programas produzidos pela TV Assembleia e faça contato pelo e-mail tvescola@almg.gov.br.